áudio, vídeo. Sou Sandra Sagrado, uma das criadoras do Negralindo, junto com a Sônia Sagrado, que ainda não aparece no vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a importância da representatividade política, né, de nós negros, e vamos falar com a Rosina de Jesus, que é uma pessoa como nós, batalhadora, forjada nos movimentos sociais, iniciou sua vida no movimento de moradia, foi presidente da UBM, União Brasileira de Mulheres, e hoje é membro da UNEGRO, e além de tudo é assessora da deputada Alicy Brandão e pré-candidata a vereadora por São Paulo. Boa noite, Rosina. Desculpa aí. Boa noite, querida. Que isso? Boa noite, Sandra, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Né? Gente que se conhece há pouco tempo, mas parece uma eternidade. É por conta da nossa ancestralidade que realmente nossos passos vêm de longe, né? Enquanto povo negro. Então, eu gostaria que você falasse um pouco como que você iniciou nos movimentos sociais e por que, assim, e como que a gente pode casar os movimentos sociais com a representação política. Bom, Sandra, eu vou contar uma historinha aqui de como eu comecei, né? Eu começo a minha militância, que a gente chama de militância política, em 1995, finalzinho de 95, início de 96, num bairro na Zona Norte, chamado Vila Airosa, do lado do Jardim Fontales, ali quem vai depois do Jaçanã. Mas antes disso, eu queria dizer que eu sou uma pessoa que venho da área têxtil, né? Eu sou costureira de profissão e bordadeira de profissão. Eu bordei dos 14 aos 30 anos. E depois a gente, nessa ansiedade da minha mãe, nessa vontade da minha mãe de ter um lugar fixo para morar, né? Uma moradia que podia chamar de sua, porque nós não somos aqui de São Paulo, então a gente sempre viveu a vida inteira de aluguel. E nessa vontade da minha mãe de ter um lugar para morar, que nós somos uma família grande, ela descobriu esse lugar, esse bairro chamado Vila Airosa, que até então era um lugar como muitos que ainda existe aqui em São Paulo, uma área considerada irregular, né? E, portanto, uma área que não tinha absolutamente nada. Quando a gente vê aqui ser aprovado ontem no Senado o marco, né, da regulatória para a questão da privatização da água, do esgoto, do saneamento básico, chega até doer no coração, porque a gente, infelizmente, ainda tem nas nossas cidades, aí eu vou falar de São Paulo, mas a gente sabe que o país ainda tem muitas cidades onde você não tem o básico, que é a água. E ao ir morar nesse bairro, né, que há 25, 26 anos atrás, nós vivíamos com duas situações muito gritantes. Uma era a questão da irregularidade, da situação irregular daquele lugar, né, que precisava ser regularizado, e que, portanto, você vivia o tempo todo sob a pressão de, em algum momento, ser desapropriada. E a outra situação era o fato de não ter água, não ter o básico, você não ter água. Você pode viver até sem tudo na vida, mas viver sem água é impossível. E aí foi nesse momento, em 96, que ao mudar para esse bairro, a gente se deparou com essa situação, que é um bairro que não tinha água, não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha iluminação pública, não tinha rede de esgoto, não tinha linha de ônibus, não tinha absolutamente nada. Tanto é que tem um amigo nosso que apelidou o bairro de Serra Pelada, porque era nós, né, a população, alguns moradores, e essa situação que, infelizmente, ainda é muito real nas nossas cidades. E, a partir daí, junto com com outros moradores, a gente fundou uma associação de moradores de bairro, e ali nós começamos a luta por uma moradia digna, pela regularização fundiária e, principalmente, pela instalação da água, que é o que a gente mais precisava. Então, assim eu começo a minha militância no movimento comunitário, lutando para que esse bairro pudesse ser o bairro que ele é hoje, que tem todas essas melhorias, né? Ainda não tem tudo que a gente precisa, mas tem todas essas melhorias dignas
de muita luta do movimento social, isso é, do movimento comunitário, aí no caso. E, a partir daí, a gente brinca que é uma mosquinha que morde a gente, e a gente não larga mais, aí a gente vai entrando em outros movimentos, aí eu fui para o movimento de mulheres, depois para o movimento negro, e participei de vários outros movimentos, e só fazer uma ressalva que sempre à frente da luta do movimento de mulher, de comunitário, pela casa, né, tá sempre as mulheres. As mulheres é que estão ali, né, sempre lutando para que tenha a garantia daquela casa, a luta pela creche, a luta pela escola, a luta pelo posto de saúde, a luta por todos os equipamentos necessários para que um bairro tenha uma estrutura mínima, né, para as pessoas viverem com dignidade. Então, assim, no começo eu não associava muito isso, mas depois, ao ir aderindo a outros movimentos, você vai vendo que as mulheres estão sempre à frente de tudo isso, né? E tem uma razão, tem um porquê, né, de todo esse processo. Aí eu entro no movimento de mulheres, que é a UBM, a União Brasileira de Mulheres, Paulo, e depois eu, concomitante a isso, eu sempre ali namorei o movimento negro, mas a partir de 2018 eu sou convidada para fazer parte da direção da UNegro aqui no estado de São Paulo, e a gente vai conciliando as coisas, porque uma coisa está muito ligada à outra, né? Não tem como você fazer luta por moradia sem falar da luta das mulheres, sem falar da luta da questão racial e sem falar de outras lutas. Então, as questões são muito transversais, né? Então, quando você pensa a cidade, você tem que pensar a cidade de vários ângulos. Então, não tem como você falar de saúde, de educação, de violência, sem falar da questão de gênero e sem falar da questão de raça. Então, é assim que eu começo, e a gente está aí até hoje. Concomitante a isso, eu sempre trabalhei, desde 97, 98, nas casas legislativas de São Paulo. Eu trabalhei por 10 anos com Ana Martins, que foi vereadora e deputada, e que não é uma pessoa fantástica. A Ana fez 80 anos agora esse ano, e foi com a Ana que eu aprendi muito da luta dos movimentos sociais, né? Demais, assim, somente a luta por questão de saúde, a luta mesmo pela questão da defesa da moradia, aprendi muito com a Ana. E depois, a partir de 2010, fui ser assessora da deputada Alessi Brandão, que é outra guerreira também, né? Uma pessoa incrível, que é uma artista, mas que se elegeu deputada em 2010 e que está ali na Assembleia fazendo essa luta contínua todos os dias em defesa dos direitos humanos, das questões sociais como um todo, em especial para nós, população negra. Então, é nesse sentido que a gente vem nessa caminhada para chegar até aqui, e a luta é eterna, sempre, né? Hoje você está aqui, amanhã você está ali, e a gente continua batalhando, mas essa paixão que eu tenho pela questão da luta, da moradia, é algo que me toca muito, assim, é muito forte, porque foi ali que tudo começou, é ali que eu plantei uma semente, é ali que eu me descobri uma outra Rosina, né? Saí daquela Rosina que era dona de casa, que às vezes as pessoas até brincam, pode até não parecer, mas que um dia foi dona de casa, tal, não sei o quê, para se tornar essa militante que a gente é hoje, que é um processo também que a gente vai se descobrindo, né? E se redescobrindo. Na verdade, acho que o sangue de militante, de luta, todo mundo tem. Acho que precisa de algum momento que desperte isso e que você toma isso para a sua vida, e foi o que eu tomei isso para a minha vida. E a partir daí também tem muita coisa positiva nisso, viu, Sandra? Porque eu, até os 30 anos, só tinha o ensino fundamental, porque é uma relação muito da nossa história de população negra, né? Largar os estudos muito cedo, e a militância também fez com que eu tivesse a necessidade de voltar a estudar e conhecer um pouco mais, ter acesso a outras informações. Então, eu volto a estudar, volto para a escola aos 31, 32 anos, faço 3 anos de ensino
médio, 2 anos de cursinho, depois eu fiz a faculdade, me formei em Direito, não atuo na área, mas me formei em Direito, que, primeiro, que é isso, né, que a gente fala, né? Foi a única mulher, né, e única da família que teve acesso à universidade. Então, isso também prova o quanto a militância, a luta, você e tendo consciência dos seus direitos, também vai te levando para outros caminhos, e esses caminhos realmente são caminhos extremamente positivos, que eu tenho muito orgulho de fazer parte de ter essa trajetória na história, e a gente está aí levando isso para outros, né? Então, acho que o nosso papel é levar isso para que os nossos filhos e para as demais gerações, né? Ser o exemplo disso, como a Alessi é um legado para nós também. Eu vejo que você é um exemplo também, que quando a gente foi fazer o trabalho da Unego de distribuição de cestas, nós paramos num local e você também trabalhou para a regularização de Jardim São Carlos, que é aqui na Zona Leste. Então, muitas pessoas que moram aqui em Itaquera, Guaianazes, não sabem todo aquele lugar que era ocupação, você também trabalhou, porque eu vi que você trabalhou bastante ali, né? O senhor falou lá sobre como foi a luta para manter a casa. Conta um pouco sobre isso. Você não só trabalhou na Zona Norte, mas também trabalhou aqui na Zona Leste, já faz bastante tempo, e às vezes as pessoas moram lá e nem sabem que teve essa força, né? A força guerreira pela moradia. Então, nessa época, eu trabalhava com a Ana Martins, né? Ana era vereadora e grande defensora também da questão da moradia. E tinha alguns bairros novos na Zona Leste que começaram a ser constituídos e que a gente fazia a mesma luta, né? Então, o Jardim São Carlos é um desses bairros ali que as pessoas também ocuparam durante um tempo e, a partir de um movimento também de constituir as organizações, as associações de moradores, as pessoas foram se fortalecendo e a gente foi junto, porque quando a gente faz uma luta numa região, a gente não faz uma luta apenas numa região, né? A gente faz essa luta em conjunto na cidade, porque as associações, em geral, elas são coligadas às outras entidades. Então, a gente, na época, era coligada à FACESP, a Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo. Então, a FACESP, ela nos envolvia em todos os lugares que tinham que fazer resistência, essa resistência por direito à moradia. E quando a gente fala de moradia, a gente está falando o seguinte, a gente vê esses programas habitacionais, mas são programas que muitas vezes não chegam para a grande massa da população que mais precisa, que é o que tem até 2 salários mínimos, né? Então, você vê projetos habitacionais, mas que não é voltado para essa população, para essa classe trabalhadora. Então, quando a gente ocupa alguns espaços, a gente vai estar ali para resistir. Então, a gente sempre faz um trabalho em conjunto. Alguém nos ajuda a resistir nos nossos lugares e nós ajudamos os demais também a fazer a resistência nos demais espaços. E assim a gente vai indo, aí se dá na luta no centro, se dá em qualquer região, porque a luta, a gente fala que é unidade luta, né? Então a gente tem que estar sempre junto nessas lutas em comuns, porque é dessa forma que a gente vai fortalecendo as entidades, os movimentos, para que eles não se sintam sozinhos, né? Então, quando a gente fala da luta da moradia, é importante que o movimento de mulheres venha junto, é importante que o movimento racial venha junto, é importante que o movimento sindical venha junto, a juventude, porque nós estamos falando de pessoas, de cidadãos que, de uma forma ou de outra, nós precisamos nos encontrar para poder lutar por algo em comum, né? Que é romper essa desigualdade que nós vivemos e, portanto, isso se faz junto, né? Homens e mulheres, jovens e não jovens, a gente faz junto essa luta, sempre. Para fazer essa luta, tem que ter uma visão política de pensar no coletivo, né? E a gente vê assim, muitas pessoas acham que quando na hora do voto não pensa como que a outra pessoa vai ajudar.
Por quê? As pessoas votam emocionalmente, sem ver a história de quem vai votar, né? Ver a empatia da pessoa que está na política junto com o povo, né? Então, eu vejo assim, que precisa muito a gente ter essa noção do coletivo para poder se organizar e estar junto com os partidos, junto com as nossas representantes. Então, quando eu falo assim, como que os movimentos podem estar juntos para colocar pessoas que realmente nos representem, que no caso eu acho que você é uma pessoa que nos representa, para que a gente tenha força. Porque a gente vê que quando a gente coloca um candidato, quando a gente coloca uma pessoa que só pensa nela e na família dela, as coisas não andam, eles querem vender tudo, como está acontecendo agora com a privatização da água e de esgoto, que as pessoas não têm ideia do que pode acontecer. Como que a gente pode modificar ajudar as pessoas a entenderem o quanto é importante a gente escolher as pessoas para que a gente caminhe junto, como a Alice Brandão caminha junto com a população, como você também sempre caminhou junto, como que a gente pode fazer essa articulação? Para que os nossos acompanhantes aqui entendam, porque quando a gente fala da questão racial, coloca aqui no Negralinho, todo mundo fica só se lamentando. Mas vamos nos mobilizar. E aí, quando a gente fala de política, lutar por moradia é política, lutar pela água é política, né? Se a gente não lutar pela nossa água, nós vamos ficar sem. Eu lembro quando eu moro em Itaquera tem muitas ocupações, teve muito movimento de moradia aqui, em frente à minha casa mesmo, tem uma ocupação grande. Então, isso é uma política, a gente lutar pela nossa moradia, lutar pela nossa casa, né? E quando todo mundo aqui tinha posto, e a Sabesp veio e falou, fecha o posto, porque nós vamos colocar água para vocês. E agora eles querem cobrar água se a gente tinha posto e tinha água de graça, né? Então, isso tudo é parte da política. Quem a gente colocou lá está sendo contra nós. Então, como que as entidades podem estar atuando para que faça essa ligação das lideranças como realmente protagonistas junto com os nossos legisladores para que o executivo faça o que tem que ser feito? Assim, a gente sempre é bom a gente dizer o seguinte, Sandra, que toda ação, toda e qualquer ação que a gente faz é uma ação política, né? Muitas vezes as pessoas fazem muita confusão da ação partidária, né? Da ação política partidária com a ação política dos movimentos sociais. Então, é evidente que os movimentos sociais, independente de quem for o governo que esteja representando, ele vai estar sempre atuando. Então, você pega, por exemplo, o negro está aí há 31 anos atuando diante de uma pauta. Qual é a pauta? Combate ao racismo, qual é a pauta, né? Combate ao genocídio, qual é a pauta? Que a gente tenha mais representações de negros e negras no parlamento. Qual é a pauta? Que a gente defenda as cotas, como a gente avançou para isso. Então, essa é uma pauta do movimento. E é uma pauta que é evidente, quando a gente tem governantes mais avançados, mais democráticos, que dá espaço para que esses movimentos levem as suas pautas, suas demandas para dentro desses governos, isso avança, isso melhora. Quando a gente tem governos como a que a gente está vivendo hoje, que só aplica a questão do retrocesso, né? Aplica o governo do ódio, aplica toda essa questão de retiradas de direitos, é evidente que os movimentos sociais vão ali estar, mas com maior dificuldade de continuar colocando as suas pautas para debater. Então, os movimentos sociais organizados, eles são extremamente importantes, seja de mulheres, o racial, da juventude, o sindical, o de saúde, o da educação, todos os movimentos sociais são fundamentais. Dentro desses movimentos sociais, surgem sempre grandes lideranças. A gente sempre diz o seguinte, o Lula foi uma grande liderança do movimento sindical que, com a sua trajetória de luta, chegou a ser presidente da República. Então, quando você tem nesses espaços do parlamento, que a gente chama, né? Seja ele na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal ou no Senado, representantes que vêm dessa luta do povo, dos trabalhadores, das mulheres, racial, é evidente que esse representante ele vai estar o tempo todo
defendendo com que essas questões sejam colocadas, né? Quando você tem uma maioria de representantes que, pelo contrário, né, vêm da classe dominante, que nunca passaram por essas dificuldades, que desconhecem essa realidade da maioria do povo, com certeza esses representantes vão pensar em defender só aquilo que seja de importante e de necessário para eles, que não é uma realidade da maioria do povo. Então, o que a gente precisa começar a dialogar com a população é que nós precisamos ter representantes nos nossos parlamentos, seja qual for a instância, que sejam representantes como nós, né? Oriundos de movimentos, de lugares, de luta, na qual tem muita identidade com a maioria da nossa população. Porque enquanto a gente tiver uma representação, como nós temos hoje, né, que defende uma outra parcela da sociedade, que são os banqueiros, são os latifundiários, que são aqueles que têm mais dinheiro e tal, com certeza essa representação não vai pensar nos mais pobres, não vai pensar na classe trabalhadora, não vai pensar na maioria das mulheres que precisam, não vai pensar nos negros e negras. Eles, de fato, pelo contrário, eles vão aplicar essa política de retroceder, de retirada de direitos, que é a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que é não dar o auxílio, né, emergencial no momento de pandemia como essa. Quer dizer, tudo que eles puderem fazer para poder prejudicar uma grande parcela da população, eles vão fazer porque eles vão atender aos seus interesses o tempo todo. Então, o que a gente tem que sempre estar conversando com a população é que, enquanto a gente eleger representantes que não condiz com a nossa realidade, não condiz com as nossas necessidades, desconhece a nossa realidade, infelizmente, a gente vai viver o que a gente está vivendo hoje, um país rico como o nosso, né, que tem grandes condições de crescer, que poderia ter um projeto de nação para gerar mais emprego, para atender a juventude, para falar com toda a população, e, pelo contrário, né, você não tem um projeto de país que possa as pessoas pensar minimamente como será o seu futuro. Então, é importante que a gente dialogue sobre isso, e os movimentos sociais têm esse papel. Acho que quando a gente faz ali a reunião cotidiana, moradia, sem sombra de dúvida, nós estamos fazendo uma ação política no sentido de dizer o seguinte: nós só vamos resolver o problema da moradia, né, dessa moradia na qual precisa para a maioria da nossa população, a partir do momento que a gente tiver pessoas, a gente tiver representantes que tenha essa responsabilidade de ter um projeto político habitacional para atender a maioria do povo. Então, é importante que os movimentos sociais continuem organizados. E quando o movimento social está organizado, nenhum governo consegue se contrapor aos movimentos sociais organizados. Então, os movimentos precisam continuar organizados, todos eles, porque são necessários. Os governos passam, mas os movimentos sociais eles continuam, porque as nossas pautas elas são constantes e elas têm que continuar sendo debatida, discutida com todos os governos, entendeu? Agora, como nós temos governantes como que a gente está vivendo, não tem a sombra de dúvida que a gente tem que bater muito mais forte, tem que cobrar muito mais, tem que, eu digo, estar na rua, né? Não podemos estar na rua agora, mas estar na rua é forma de expressão, precisamos estar cobrando o tempo todo. Então, toda a necessidade, toda a importância, tudo aquilo que a gente puder fazer para manter os movimentos organizados e fortes se faz necessário. E se a gente puder extrair desses movimentos lideranças que possam expressar essa nossa luta, esse nosso papel, melhor ainda, e acho que é isso que nós precisamos. Eu acho que foi isso que até o Silvio Almeida falou no Roda Viva, né? Assim, lembrei dele mesmo. De que forma nós extraímos ainda mais lideranças desses movimentos, todos que nós temos,
para nos representar. Então, acho que é isso que nós estamos fazendo todos os dias, né? Acho que não existiriam os avanços que existem hoje de conquistas sociais se não fossem os movimentos sociais organizados, seja ele qual for a sua esfera. E hoje, para ter a representação política, nós somos 54% da população, nós negros somos 54% da população, até mais, né? Autodeclarados negros são 54%. E assim, nós não temos políticos comprometidos com a nossa causa de vida, com a nossa causa, com a melhoria das condições de vida da população negra. Então, o que eu percebo também é que nesses movimentos vão surgir essas lideranças, mas é necessário também a gente, como tem ao negro, como tem o partido também, se forjar, se trabalhar e se conscientizar, formar lideranças mesmo formadas, ter tipo o Instituto de Lideranças Negras, vamos supor. Um sonho, né, que a gente criou o Instituto Negralindo até pensando nisso, mas muito sem pernas ainda, né? Mas assim, além do movimento, também ter esse aparelho para estar ajudando as pessoas a sustentarem o poder. Porque hoje tem a Alice Brandão está sozinha na Câmara, na Assembleia. Entraram algumas meninas do Sol, mas assim, ela praticamente luta sozinha. É uma mulher negra, né? E praticamente sozinha. Na Câmara não temos ninguém. Esperamos que a gente consiga te eleger, porque na Câmara não temos ninguém. Nós temos o feriado, mas o feriado ele não nos representa, né? Ele é uma pessoa voltada para a vida própria dele, ele não tem uma conexão com a comunidade, sim com a classe dominante. Então, é possível a gente ter uma forma de se fortalecer as lideranças para que a gente amplie essa representação política? Você vê isso, essa possibilidade? Não tenha dúvida. Sandra, nós somos hoje, somos a maioria da população de negros e negras e somos a maioria da população de mulheres, né? A nossa representação política de mulheres hoje chega na média de 10%, né? Entre a Câmara, as Assembleias Legislativas e a Câmara Federal e ali o Senado. A média dá 10% da representação de mulheres. O que a gente diz é o seguinte: nem todas as mulheres que lá estão também são mulheres que defendem a pauta da luta das mulheres, né? Então, não basta apenas ser mulher e estar ali naquele espaço. A representação de negros e negras hoje no Brasil está na média de 3%. Então, alguma conta aí não fecha, né? Se nós somos 56% da população, nós somos 3% da representação, alguma conta aí não fecha. É lógico que isso tem um processo histórico, né? A gente não pode nunca esquecer o processo histórico. Nós somos um país com mais de 350 anos de escravidão, 128 anos de uma abolição inacabada, que tem reflexos sobre as nossas vidas ainda no dia de hoje, né? Esse reflexo que se dá no trabalho, que ainda é o trabalho precarizado para nós, negros e negras, né? Se dá ainda no salário, se dá no lugar que é na educação, que a gente ainda não somos a maioria que está acesso à faculdade, à universidade. Então, essa abolição inacabada tem reflexo sobre nós ainda 128 anos depois. E é evidente que você fazer essa disputa requer também uma série de condições. Primeiro, de alguma forma, você tem que sair por algum partido. Geralmente, o que nós estamos falando aqui, os partidos na qual dá mais essa oportunidade, mais esse espaço para a gente debater essas questões, são as questões dos direitos das mulheres, a questão racial, a questão do direito dos trabalhadores, sempre serão os partidos ou de esquerda ou os partidos mais democráticos, mais avançados. E isso também exige da gente
você dispor de uma série de questões. Entre elas, você também está convencido da importância de você ocupar aquele lugar. Acho que mesmo com todas essas dificuldades, nós temos aí hoje uma grande parte de negros e negras que está entendendo o seguinte: nós só vamos inverter a lógica do que a gente está vivendo a partir do momento que a gente ocupe determinados espaços, né? Seja ele esse espaço no parlamento, seja esse espaço no judiciário, seja ele esse espaço no lugar de visibilidade, na qual você possa ali ter voz. Então, esse ano que a gente tem o processo eleitoral municipal, nós estamos com muitas pré-candidaturas de negros e negras, jovens e não jovens, porque a gente começa já entendíamos, mas começamos a nos fortalecer ainda mais, que junto é que a gente vai conseguir reverter essa situação. Então, nós estamos para isso, estamos para disputar esse lugar. De fato, hoje, você tem no Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa, 3 ou 4 mulheres negras. Na Câmara Municipal você não tem nenhuma. Nós tivemos, acho que nos últimos 50 anos, acho que nós tivemos 2 ou 3 representações de mulheres pretas. Então, isso vai mostrando uma realidade para nós, né? Que cara que tem esse parlamento, né? Esse parlamento ainda tem uma cara masculina, esse parlamento ainda tem uma cara branca, e esse parlamento ainda tem uma cara classista, né? Onde quem tem mais condições, mais recursos é que ocupa esses lugares, e é tipo uma roda viva, e isso continua girando desse jeito. Então, nós vamos mudar a lógica disso, e mudar a lógica disso aí para esses desafios, que não são pequenos, mas precisamos enfrentar. Então, a gente acredita que através, mais uma vez, voltando a falar, dos movimentos organizados, aí no caso do movimento negro, organizado, que a gente está lançando muitas candidaturas de negros e negras para que a gente venha a romper com essa lógica que aí está de muito tempo, e que na qual precisamos ocupar esses lugares para poder continuar levando as nossas pautas e levando as nossas demandas. Não tem outro jeito. Acho que quem tem que falar de nós, das nossas questões, das nossas durezas, das nossas amarguras no sentido das dificuldades que a gente convive no dia a dia, somos nós, né? Agora, é evidente que o enfrentamento ao racismo não depende só de negros e negras, né? O enfrentamento ao racismo depende de uma mudança de sociedade, depende de uma mudança de lógica que está aí estruturada no nosso país. Então, é um processo, mas é lógico que você, ao ter várias vozes, como Leci Brandão e outras, você vai rompendo com essa estrutura e vai fazendo com que as nossas questões vão chegando nesses espaços, que são espaços que você ecoa de forma mais alta para mais gente, né? E isso também a gente vai pensando numa perspectiva de futuro, o que a gente deixa para essas futuras gerações que a gente espera que tenham uma condição muito melhor do que a nossa, né? Que a nossa luta é para que a nossa vida melhore, mas que a gente deixe uma vida melhor também para as futuras gerações. Só um adendo também muito rápido aqui. Eu fiz terça-feira uma live com a juventude, e você nota que você tem uma juventude aí que está bastante sagaz, assim, está entendendo o que está acontecendo, entendeu? Diferente do que aconteceu com a gente. Então, isso é importante, isso nos dá luz, nos dá esperança, mesmo num momento político tão difícil que nós estamos vivendo, onde as notícias são tão ruins, onde você tem uma pandemia que você vê aí os números cada vez mais de óbitos aumentando, mas você tem uma juventude que está aí atenta, está observando, está vendo o que está acontecendo e está a fim de disputar esses outros lugares
o que isso para nós nos gera bastante expectativa, muita esperança, né? A gente não pode perder esperança, e aí é nesse sentido que a gente continua tendo força para lutar todos os dias, né? Quando a gente criou essa página Negra Lindo, criou esse grupo, essas discussões Negra Lindo, as pessoas ainda tinham aquela ideia de que eu não posso ocupar determinados lugares. Tinham dentro delas essa ideia. E o que a gente vê agora é uma mudança. E quanto mais pessoas a gente vê que é igual a nós, se eu vir a Rosina como vereadora, eu tenho alguém que me representa. Na televisão, alguém que me representa, isso amplia o pertencimento. Eu pertenço a esse lugar é meu, o país é meu. Então, eu acho importante assim, que a gente se fortaleça no igual, no que é igual, porque em outras eleições a gente viu esses pessoal, eu sou pobre, eu sou sofrido, vou votar em alguém que nem eu. É justamente tem que votar em quem é como a gente, porque a gente já viu que não funciona votar naquele que quer que a gente seja um empregado, que quer que a gente tenha baixo salário, que quer que a gente more da pior maneira possível, que quer chutar a porta para matar a família. Então, não adianta a gente continuar com esse autoestima muito baixa, votando no que não é igual a nós, né? Então, eu vou votar em negro, já ouvi isso, né? Então, eu acho muito importante, eu até coloquei esse nome, a importância da representação política, justamente para que o pessoal do Negra Lindo, quando a gente coloca uma coisa de política, nos xinga mesmo, né? Brigam, falando de política. Mas, olha, o menino que morreu na mão da polícia, isso foi política. Se nós tivéssemos governantes, legisladores que punissem devidamente, ou que tivessem uma outra visão da polícia, isso não estaria acontecendo. Né? Acho que até pelo contrário, né, Sandra? Se a gente tivesse governantes que tivessem um projeto de educação, né? Se a gente tivesse governantes, tivesse um projeto real de atender os que mais precisam, é evidente que, por exemplo, essa discussão que nós estamos fazendo talvez não seria necessário, porque nós estaríamos formando outras gerações, né? Quando você vê encarceramento, né, os números de encarcerados no nosso país, ele tem cara e ele tem cor, né? Ele, na maioria, são pobres e são negros. Então, isso é de um projeto muito perverso que tem no país. Então, assim, essa turma que está aí governando esse país, eles têm um projeto. E esse projeto é justamente eliminar o povo jovem preto, nosso, né? Jovem, preto e pobre, não dá acesso para que a gente continue tendo acesso à educação. Eu digo educação, todos os níveis de educação, chegar na universidade, não dá acesso que a gente tenha o direito a uma saúde pública para todos, não dá acesso para que a gente possa, ao estudar, ocupar outros espaços no mercado de trabalho, sem ser só esse serviço precarizado e o setor de serviços, mas que a gente ocupa esse lugar. Então, assim, quando a gente vê isso que aconteceu e que, infelizmente, continua acontecendo com a nossa, não só com a nossa juventude, mas com nossos negros e negras que são mortos pela polícia, é dentro de um projeto, eles têm um projeto, né? E esse projeto é esse. Então, basta ser preto, basta ser pobre para ser determinado como perigoso e, portanto, nós precisamos abater, nós precisamos matar, né? Então, que política é essa que está aí colocada e que nós precisamos discutir e falar na sociedade? Então, ao ter essa representação de negros e negras, como você disse que o Instituto tem também essa finalidade de falar sobre política, é sobre essa política que nós queremos falar, né? Nós queremos falar dessa política do genocídio que está aí na nossa... Por mais que a gente denuncie todos os dias, isso não intimida esse projeto que continua nos matando, né? Então, assim, nós precisamos realmente ocupar esse espaço e ter vozes
e falar sobre política se faz necessário todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares. Não tem outra forma de fazer a mudança numa sociedade a não ser através da política. Às vezes as pessoas fazem a confusão da política e da política partidária, né? Nós aqui não estamos discutindo se é partido A ou se é partido B no sentido... nós estamos falando de uma questão de um projeto de país, né? Uhum. Agora, é evidente que nós sabemos que determinados partidos que estão aí há muito tempo, eles têm um projeto que é de não fazer com que a gente tenha oportunidades nessa sociedade. Então, nós vamos continuar lutando e temos que ter representação mesmo. E essa política foi estruturada no racismo, né? Então, a gente tem que ter a nossa representação enquanto negros, comprometidos para desestruturar esse racismo, porque ele está dentro da sociedade como uma teia, permeando todas as relações. Então, é isso que fica difícil para a gente, para as pessoas entenderem, quando a gente fala, nós precisamos ter os nossos representantes negros comprometidos conosco para combater esse racismo em todos os sentidos. Porque a gente vê agora, na questão da Covid, né? Quem são as pessoas que estão morrendo mais são principalmente os periféricos, negros. Então, quando está morrendo as pessoas mais pobres, parece que se normaliza a morte fica uma coisa banal. Então, a gente tem que mudar essa lógica, né? E é só pela representação política mesmo. E que ela pode ser nas mídias, na política, na escola, na igreja, né? Quando eu era jovem, todo mundo falava isso. Depois, 20 anos depois, as pessoas pararam de falar que a gente está organizado em todos os lugares e combatendo o racismo o tempo todo. Porque, como diz esse movimento que está saindo agora, sem racismo, sem democracia, não há democracia com racismo. As duas coisas não combinam. Né? Não dá para a gente... Exatamente. É por isso que a gente, assim, a mulher, a gente sabe que a mulher, hoje nas associações, principalmente na Zona Leste, a maioria são mulheres que lideram. E as mulheres são muito sensíveis para liderar as questões que têm a ver com o dia a dia das pessoas. E a gente crê também, até o Barack Obama falou que se o mundo fosse governado por mulheres, os metade dos problemas estariam resolvidos. A gente vê na Nova Zelândia zerado o problema da Covid, porque a presidente é mulher. Agora aqui nós estamos campeões, né? De morte, de doença, de infecção. Então, assim, eu estou batendo nessa tecla. Nós temos que colocar mulher negra e que nos represente. E eu acredito que você é uma das pessoas que a gente pode ir junto, que vai estar junto com a gente sempre. Que você sempre esteve junto com as pessoas, independentemente de você ser assessora, você sempre esteve junto. Eu pude comprovar nesse pouco tempo que a gente se conhece. Eu acho muito importante ter este tipo de pessoa para estar lutando com a gente. Então, estou pedindo para todo mundo negro é lindo, larga de reclamar que a gente fala de política, nós vamos falar de política direto. Por quê? Nosso objetivo é negro é lindo, mas não é lindo para apanhar, não é lindo para ficar passando fome. Negro é lindo quando está sendo representado. E a gente precisa colocar, se tem 54 candidatos, não, 54 cargos, seria bom que pelo menos metade fossem nós, né? Porque aí sim a gente poderia estar dizendo que nós somos representados. Então, pelo menos a gente precisa ter os nossos representantes para poder desestruturar um pouco dessa lógica. Porque quanto mais representantes a gente tiver, mais as pessoas vão sentir que funciona. Porque um negro dentro de um aparelho já muda muita coisa. A gente vê pela Leci, uma das... praticamente na Assembleia, é a única deputada que nos apoia na questão religiosa, né, nos cultos afro-brasileiros, no governo federal já tem né? Na cultura. Então, é uma luta solitária. E se não tivesse os movimentos para ajudá-la, como que ela conseguiria ficar? Então, tem que ser um casamento, né? Então, para as pessoas entenderem o que um vereador faz, que as pessoas acham que eu vou botar aquele cara lá e depois eu abandono. As pessoas reclamam que o político não vai até elas, mas elas também não procuram, né? Elas também têm que procurar, né? O que
o vereador pode fazer e a comunidade junto pode ficar junto com ele, fazendo junto, caminhar junto. Primeiro, é bom a gente dizer, Sandra, que assim, existe 3 instâncias de representação no nosso país, né? A representação do parlamento municipal, do parlamento estadual e do parlamento federal. O que é o parlamento municipal? É o vereador. O estadual é o deputado. O federal é o deputado federal e o Senado. E existe o que a gente chama do executivo. O que é o executivo? É o prefeito, né, o governador e o presidente da República. O que acontece, né? O vereador é aquele representante que está mais próximo da população, né? É aquele que está ali, que geralmente um vereador ele é eleito basicamente dentro de um movimento, né? Ou vou dar um exemplo aqui, um movimento sindical ou um movimento estudantil, ou é uma pessoa que vem dentro de uma região, de um bairro, é uma liderança, né, que vem ali daquele lugar. Então, o parlamento municipal, o representante municipal, o vereador, é o que está mais próximo da população. É aquele que a gente diz que a gente conhece, né? Que, em geral, é alguém mais próximo da família e tal. Não que o deputado estadual, o deputado federal também não esteja próximo, mas como eles têm outras instâncias para poder cuidar, então é evidente que fica mais difícil, às vezes, você ter essa realidade que o deputado também está ali e que ele tem o seu papel, tem o seu dever. Então, o que o vereador faz? O vereador ele cuida das questões da cidade, né? Então, quando a gente fala de creche, a gente está falando de uma responsabilidade do vereador que está ligado muito mais à educação municipal. Quando a gente fala de educação municipal, a gente está falando do vereador. Quando a gente fala do posto de saúde, ali nós estamos falando do vereador. Quando a gente está falando da zeladoria da cidade, né, a gente está falando do vereador. Então, tudo que está ligado à questão da cidade, ali, nós estamos falando dessa representação. Agora nós vamos saber qual que é o papel dos nossos representantes. Qual o papel do nosso representante? É ele ser o interlocutor entre ele e o cidadão. Então, por exemplo, existe uma demanda no bairro. Vamos supor que existe ali, precisa pavimentar uma rua, ou cuidar de uma questão de uma boca de lobo, tal. O cidadão ele pode ir direto na subprefeitura, né? Aqui em São Paulo tem essa questão da subprefeitura. E na subprefeitura vai lá fazer o pedido e tudo mais. Acho que isso o cidadão também tem que saber que ele tem esses órgãos que ele pode ir lá procurar. Mas é evidente que o papel também do vereador ele pode ser essa figura que faz essa interlocução para poder organizar essas pessoas, para ir procurar esse subprefeito junto com essa organização da população, de cidadãos que estão ali, né? Pode levar uma demanda para uma questão da creche para uma determinada região, pode levar outra demanda para uma questão de uma escola, de uma ceia ali para a região. Então, esse é um papel do vereador que cuida das questões da cidade. Acho que, fora isso, nós temos sempre que dizer para o povo que ele tem que ser um processo fiscalizador, né? Acho que quando a gente elege alguém, seja para o que for, nem que for para o representante de sala da escola, nós temos que ser um processo fiscalizador. Então, a gente elege, mas o que esse parlamentar está fazendo? O que ele está fazendo mesmo para o bem da cidade? Como que ele está votando? Como que ele está agindo, né? Ele está agindo de acordo com aquilo que ele se comprometeu a fazer durante o seu processo de campanha? Então, é importante que a população também aprenda a ser um fiscalizador. Da mesma forma que o vereador ou o deputado, ele também é um fiscalizador do executivo. Então, as instâncias, é importante que a gente saiba, né? É que criou-se uma cultura no nosso país onde o representante, o parlamentar, é aquela figura que dá o jeitinho, né? Então, a gente vive muito isso, assim, a pessoa precisa
de uma vaga, o assistencialismo. A pessoa precisa de uma vaga, sei lá, numa escola. Então, criou-se essa cultura, porque isso vem justamente dessa política assistencialista. Não, então eu vou ali procurar o vereador, ou procurar o deputado, porque ele vai dar um jeitinho, vai fazer um documento e eu vou resolver o meu problema. E isso é um negócio muito ruim, né? Porque você vai criando hábitos, né? Numa cultura, na sociedade, de que o papel do parlamentar é só esse. O papel do parlamentar não é esse. O papel do parlamentar é legislar, é fazer leis, que atendam à necessidade do povo. No caso aqui, né, nós estamos falando da cidade de São Paulo, que atendam à necessidade do povo como um todo, mas que atendam à necessidade da maioria desse povo, que condiga com a realidade, com aquilo que se precisa. Então, por exemplo, você pega o orçamento de São Paulo. São Paulo tem 13 milhões de habitantes, né? Dividido em 5 regiões. Nós temos 32 subprefeituras e nós temos um orçamento municipal próximo de 69 bilhões de reais. Então, esse vereador, ele tem que ter esse papel. Esse orçamento, ele vai para onde mesmo? Qual o lugar da cidade que mais precisa de mais creche, de mais escola, de mais iluminação pública, uma canalização de esgoto? Onde é que precisa, né, atender um saneamento básico? Tudo bem que o saneamento básico está mais ligado ao Estado do que ao município, mas passa pelo município. Então, como que esse vereador, ele também tem essa responsabilidade de que esse orçamento ele seja destinado de forma correta para aquele setor que mais precisa e para aquela região que mais precisa e para aquela população que mais precisa. Hoje, o que você vive é uma relação muito inversa, né? A gente tem um diagnóstico na cidade que boa parte das regiões mais pobres da nossa cidade, mais periférica, é as regiões que menos têm equipamentos de cultura. Então, quando você tem menos acesso a determinados equipamentos, você gera outras situações, né? Então, é evidente, se você tem menos cultura, se você tem menos educação, se você tem menos saúde, isso requer que você vai ter mais violência, seja qual for o tipo de violência, mas você vai ter mais violência. Como que esse vereador ele tem essa responsabilidade de, ao olhar, né, ao ver esse orçamento, ele destine esse orçamento para as regiões, para os equipamentos, para a parte da cidade que mais precisa. Eu estou sempre dando exemplo aqui, que a gente foi numa região muito próxima, aqui no Parque de Taipas, um pouquinho depois ali da Brasilândia, onde a impressão que você tem é que você não está na cidade, né? Porque você está dentro da cidade. Primeiro que as pessoas falam assim, eu vou para a cidade, né? Como se ela não pertencesse à cidade. Uhum. Eles se consideram os invisíveis, porque é um lugar que não tem água, não tem luz, não tem asfalto, a escola é super longe, não tem creche, não tem nada. Então, assim, qual o papel do vereador, esse vereador que é comprometido com o povo e tal, ao ver esse orçamento, ao olhar esse orçamento, ele dizer, olha, nós temos uma determinada região aqui na cidade na qual não existe nenhuma estrutura de equipamentos para atender essa população. Como que a gente destina para isso? O que a gente não pode ter é a inversão da lógica que nós temos hoje, onde a maior parte do recurso ele acaba sendo destinado para quem ainda tem a mais estrutura, né? Se você pegar as escolas, por exemplo, de tempo integral, elas estão em regiões já ricas, estruturadas. Não que elas não precisem, elas podem precisar também. Só que você tem outras regiões que precisam muito mais. Então, esse é o papel do legislador. É ele legislar para que atenda a necessidade de todos, mas, em especial, daqueles que mais precisam. O que a gente não pode continuar, Sandra, é tendo essa disparidade na cidade, que nós temos de um grau de desigualdade, que a impressão que você está em dois mundos, né?
você está em dois mundos. Às vezes você está na mesma região e você está em dois mundos totalmente diferentes. Tamanha desigualdade social, econômica e tal. E tudo isso nos leva ao que a gente vive, né? Quando a gente fala de violência, né? Da violência contra a mulher, da violência contra o jovem, quando a gente fala, assim, é muito falta desse olhar, desse pensamento de que forma que a gente diminui esse grau de desigualdade que a gente vive. Então, o papel do vereador, como do deputado, é de legislar, é de pensar numa legislação, de pensar em projetos de leis que atendam às necessidades de todos na cidade, mas atendam aos que mais precisam em primeiro lugar. Então, a gente tem que parar com essa lógica do que o vereador é aquele que vai ali colocar o asfalto. Ele não coloca o asfalto. Né? Ele tira o dinheiro do bolso dele e coloca o asfalto. Ele pode ajudar a organizar as pessoas, organizar aquela população para que o órgão responsável, ele, de fato, atenda a demanda daquele lugar. Então, esse é o papel do legislador. Fora outras coisas que a gente, lógico, tem o papel do legislador, que é pensar a cidade sobre vários aspectos, né? Então, acho que quando a gente está nesse desafio de ser pré-candidata, é justamente pensando nessa lógica. Eu não posso esquecer do lugar de onde eu vim, eu não posso esquecer a minha realidade e, portanto, ao estar nesse lugar, eu tenho que pensar de que forma que a gente atende e olha e discute para aqueles que mais precisam. E eu acho que uma coisa, Sandra, que é importante que a gente fale é o seguinte: todos os governos ele tem que ser um governo mais democrático e mais inclusivo. Não tem como você pensar numa cidade como São Paulo se você não ouvir essa população. Quando eu digo ouvir essa população, é pelo menos ouvir esses que estão lá na ponta, vivendo a realidade no cotidiano, que é a dificuldade no transporte, a dificuldade de ter acesso à saúde, à educação, à cultura, ao esporte. Você tem que ouvir essas lideranças que ali estão e que vivenciam aquilo todos os dias e que pode contribuir muito para que qualquer governo construa um programa mais democrático, no sentido de ver a cidade como um todo. É muito triste você ainda ver as pessoas dizendo que vão para a cidade, e é muito triste você ainda estar dentro de uma cidade tão rica como a nossa e você ter uma população que ainda não tem acesso ao básico, que é a água. Você não tem acesso ao básico, que é o esgoto. Você não tem acesso ao básico, que é uma iluminação pública. Isso é de uma crueldade que você faz com a população, que paga impostos, que é trabalhador, que faz a sua contribuição e que é desumano, sabe? É muito desumano. É desumano você ver aquela criança andar 2, 3 quilômetros porque não tem uma perua para poder levar e trazer. É desumano você ver uma série de coisas numa cidade tão rica como São Paulo, né? Então, é nesse sentido que a gente pensa que nós temos que disputar esse lugar, sim. Tem que disputar esse lugar por ser mulher, tem que disputar esse lugar por ser uma mulher preta, tem que disputar esse lugar por ser uma mulher que vem da periferia, e tem que disputar esse lugar porque nós temos que ser essas vozes que a gente tem que falar sobre essas desigualdades que a gente ainda sofre na cidade e que é possível fazer a mudança desde que a gente tenha representantes que tenham a responsabilidade e o compromisso com o povo. Nossa, é muito importante. Se todos os nossos pré-candidatos falassem da mesma forma como você, a gente teria uma Câmara ideal para trabalhar, né? Bom, a gente começou atrasado, tudo, né? Porque eu também me enrolei aí um pouquinho. Graças à ajuda do Bezerra, a gente conseguiu desenrolar essa live. Eu gostaria que você dissesse qual é a dica, qual a sua mensagem para os nossos leitores do Negra Lindo, participantes do Negra Lindo, que em sua maioria, às vezes, eles gostam muito de festas,
gostam muito de passeios, mas assim, quando a gente coloca alguma coisa muito triste, tem gente que fica brava, não coloca coisa triste, tem gente que só chora, mas assim, alguns assim, precisam mesmo de estar se fortalecendo para se organizar, né? A gente vê pelos grupos, pelas conversas. Qual mensagem que você daria para todo o nosso público, para todo mundo que está... Tudo bem, ó, gente, não tô falando de todo mundo. Tem muita gente que entrou na faculdade por causa das nossas discussões, fez pós-graduação por causa das nossas discussões, e depois vieram falar para nós. Então, eu acho muito importante essa live, justamente para também abrir a mente de alguém que esteja pensando, que esteja assim, parado, pensando, não fazendo nada, e de repente dá um clique na pessoa. Então, eu acho muito importante suas palavras, tudo que você disse, e qual mensagem que você pode dar para todo mundo que está nos ouvindo aqui, para a gente concluir a nossa live. Nós estamos vivendo realmente um momento muito, muito difícil, né? Já estava vivendo um momento complicado, de uma crise no país, mas com a pandemia tudo isso veio ficar muito escancarado, né? Então, é lógico, está difícil conviver com esse momento que estamos vivendo, né? Desse isolamento necessário, que é uma das formas que a gente tem de evitar com que essa pandemia se prolifere ainda mais. Então, nós temos que continuar defendendo a questão do isolamento, mesmo dentro de uma realidade, Sandra, que nós sabemos que nem todos podem cumprir o isolamento, né? Como você falou, aqueles que foram infectados, que eram as pessoas mais ricas, conseguiram, né, se recuperar muito mais. Hoje o número de infectados e de mortes são das pessoas mais pobres, justamente por conta dessa desigualdade social que a gente vive. Nós temos realidade na cidade de São Paulo, onde tem 12 pessoas morando na mesma casa. É impossível você falar para essas pessoas fazerem isolamento social, né? E por várias outras questões também, mas nós vamos continuar dizendo, olha, precisa fazer isolamento social, tomar os cuidados devidos e tudo mais. Mas a mensagem que eu deixo, apesar de tudo isso que a gente está vivendo, de todo esse momento conturbado da política que a gente está sofrendo, eu acho que parte desses números, né, ou dessa pandemia que a gente está, e desses números da pandemia que a gente está vivendo no país, se a gente tivesse um governo que não tratasse isso como uma gripezinha, que não subestimasse, que investisse na ciência, que investisse na tecnologia, que olhasse para o povo, com certeza, talvez, esse número fosse menor, né? Porque nós estamos falando não só das pessoas que perderam as vidas, nós estamos falando de famílias que estão sendo destruídas, né? Famílias que não podem nem sequer enterrar os seus entes queridos. Então, isso não tem como não te abalar emocionalmente. Mas acho que a palavra que eu deixo é uma palavra de esperança. Assim, a gente primeiro acreditar que tudo isso vai passar em algum momento, né? É uma fase muito difícil, mas que vai passar, e que a gente não venha perder a esperança jamais. Nem a esperança dessa mudança, dessa política que nós estamos vivendo. Isso depende também de nós, de quem nós queremos para nos representar, e nós temos responsabilidade sobre isso. Então, quando a gente diz o seguinte, nós temos um processo eleitoral aí na frente, nos próximos meses, é o momento da gente avaliar, pesquisar, olhar, fazer isso que você está fazendo, o que essas pessoas estão querendo, quais são as suas propostas, porque é dentro disso que a gente vai ter a esperança de que cidade melhor nós queremos, de que país melhor nós queremos, de que país nós queremos deixar para as futuras gerações. Então, eu acho que é no sentido da esperança, a esperança não do sentar e esperar que as coisas caiam do céu, a esperança no sentido de que nós somos um povo aguerrido, trabalhador, honesto, né? E que merecemos ter um país melhor. Agora, acho que parte também disso se dá por aqueles que nós escolhemos para nos representar. Então, nós temos que continuar defendendo esse país democrático, esse país na qual a gente ainda possa escolher os nossos representantes. Isso é muito importante, que a gente continue defendendo a democracia,
que a gente possa escolher os nossos. Nós somos um país muito jovem ainda, né? Quando a gente diz das escolhas das representações, então a gente está aprendendo, a gente vai errar e vai aprender, mas a gente não pode perder a esperança de um mundo melhor, de que novas coisas virão e que, com certeza, tem uma música até do Ivan Lins que diz o seguinte: depende de nós, né? Depende de nós, e acho que as nossas decisões, as nossas escolhas é que também vai dizer para nós o que vai ser o país do futuro. Então, acho que a gente não deve perder a esperança jamais, e aí eu pego lá do comecinho, quando eu comecei na Vila Airosa, se a gente tivesse perdido a esperança de que a gente, juntos, lutando, a gente ia mudar a realidade daquele lugar, a gente não tinha chegado onde nós chegamos hoje. E foi com luta, né, com esperança, mas também com muita luta, que a gente mudou a lógica dali, e acho que é com esperança e com luta que a gente vai também mudar a lógica do que nós estamos vivendo agora. Então, é nisso que eu acredito, mas também não vou ficar de braço cruzado, vamos continuar batalhando, vamos continuar lutando, e investir e apostar que canais como o seu vai dando espaços para que a gente possa falar, para que a gente possa opinar, porque nós vivemos 20 anos de ditadura e acho que quando você não pode falar é uma das piores coisas que a gente pode viver na vida, né? Então, apesar dos pesares, nós ainda temos a liberdade, e isso para a gente, que nos custou muito caro, nós temos que continuar preservando, que é a nossa democracia. Então, é a palavra que eu deixo para os seguidores do Negro é Lindo, do muito obrigado pelo espaço, Sandra. A Sandra é uma irmã que se tornou assim, acho que a gente conheceu a primeira vez e se deu super bem, e nós somos negros lindos mesmo, viu? Todos que estão aí do Negro é Lindo. Nós somos negros lindos porque nós somos negros trabalhadores, bonitos porque são bonitos mesmo, honesto, e somos um povo que merecemos ser felizes e merecemos ter um mundo melhor. E se a gente puder, evidente, né, fazer alguma coisa que venha nos ajudar a manter a nossa mente sadia, a gente tem que fazer. Então, sei lá, de repente, dançar em casa sozinho, ouvir uma música, como eu ouço de vez em quando, fazer algumas coisas que a gente gosta, acho que a gente tem que continuar fazendo e seguir em luta, sempre. Isso... Sofrido, mas sempre alegre, né? Acho que o nosso povo é isso, né? Nosso povo é um povo, não é à toa que a gente resistiu a vários momentos na história do nosso país, né? Somente o povo negro, que resistiu a mais de 350 anos de escravidão, ele só resistiu porque, além de lutar, de ser bravo, ele também tinha alegria, ele tinha a questão da comida, ele tinha a questão da dança, ele tinha a questão de muitas coisas. Então, esse processo de resistência, né? Então, nós somos um povo resistente e de luta por natureza, né? Então, eu quero acreditar que isso é uma passagem que vai passar, nós temos que tirar lições disso aqui e não perder a esperança jamais de dias melhores, e eles virão, e assim é que temos que acreditar. E bora a luta, né, Sandrinha? Vamos continuar lutando, vamos continuar batalhando, né? Estamos porque juntos. Não existe outra forma. E a gente, assim, a gente está disposto a estar junto mesmo, né? Para conquistar esses lugares, para a gente também ter a nossa representação, que para nós você é uma pessoa ideal para nós, para estar nesse lugar, para a gente ter a confiança de que a gente tem o nosso representante. Então, acho muito importante para a gente garantir também os nossos espaços, né? Gratidão. Obrigada. Desculpa a confusão no começo, que foi a minha primeira live com convidado, então foi um pouco difícil. Imagina! Mas, olha, se tem uma coisa... Se tem uma coisa que está sendo bom para a nossa geração, é que, independente da nossa vontade, a gente está aprendendo a lidar com essas novas ferramentas, esses novos equipamentos, né? Coisa que não era nossa, né? A gente vivia num outro processo,
Mas vamos nos dando bem, e é isso, acho que a gente não sabe tudo, estamos aprendendo todo dia um pouquinho, ainda bem que não sabemos tudo, né? A vida é um eterno aprendizado e vamos continuar aprendendo. E ao passar toda essa pandemia, eu espero que a gente se encontre, né? Todos nós, do Negro é Lindo, e todos nós, e a gente possa se abraçar, a gente possa se beijar, a gente possa brindar a vida, né? É lógico, sem esquecer aqueles que estão com as suas dores no coração por ter perdido os seus, mas que a gente brinde a vida, porque ela é importante para que a gente continue seguindo, né? E um recado que eu deixo aqui, quem puder, faça, fique em casa, as recomendações são importantes do combate ao Covid e vamos aí à batalha sempre. E obrigada mais uma vez. Obrigada. Aproveitar e mandar um beijo aqui para a Rosa Anacleto, nossa presidenta da Unegro, que tem sido bravamente, bravamente nossa batalhadora. E quem puder, nos siga lá nas redes sociais, no Rosina de Jesus 2020, lá no Instagram, no Face, no Twitter e no YouTube. E vamos aí à luta e à vitória. Você tem mais alguma live além dessa, nessa semana? Tenho. Eu tenho amanhã uma live bem importante, aproveitar e fazer o convite. Amanhã eu faço uma live com o nosso pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, o nosso deputado federal, Orlando Silva. O Orlando, que tem sido um guerreiro, como a Alessi, tem sido um guerreiro na Câmara Federal, na defesa dos direitos dos trabalhadores. E aí o Orlando, a gente vai bater um papo amanhã sobre as propostas que o Orlando tem para a cidade de São Paulo, sobre tudo isso que nós conversamos, e vamos continuar aí fazendo e convidar vocês, a gente está fazendo live todos os domingos, que é a nossa domingueira, que a gente conversa assim com várias figuras da cultura, e essa semana vai ser bem legal, nós vamos falar com o mestre Sagatiba, que domina muito de samba rock, eu que sou amante do samba rock, e falar com o William da Zimbábue, uma figura que tem quase 50 anos fazendo festa black para nós. O William tem muita história para contar. E vamos bater um papo, ouvir um pouquinho de música. E desse jeito nós vamos levando a vida. E quem puder nos acompanhar vai ser lindo. E negro é lindo. Negro é lindo sempre. Negro é lindo. Já dizia o Jorge Ben. Já dizia Jorge Ben, né? Já dizia Jorge Ben, né? Verdade. E é isso. Então, e Sandra, conte comigo, que a gente puder conte comigo também. Que a gente puder contribuir. A gente está aqui para isso e seguimos avante sempre. Tá bom? Ok, então. Tá bom, então. Beijo, querida. Beijo. Deus te abençoe, muito obrigada pela oportunidade, viu? Deus te abençoe, e eu que agradeço essa honra, né, de ter conversado, de ter esse bate-papo com você. Tchau. No fim deu tudo certo. Deu. Com nós não tem problema, no fim deu tudo certo. Que é isso, nosso santo é forte. Nosso santo é forte, ó. Não tem para ninguém. É nóis. O Bezerra já vai encerrar, falou.